Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 56. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, o que está dizendo aqui o artigo 56? Basicamente, consagrado o princípio de que não é permitido provas que sejam obtidas por meios ilícitos, ou seja, as provas ilícitas não devem ser aceitas em juízo, aceitas como algo que pode ser vinculado a um processo, né? Então, são inadmissíveis, ou seja, não é permitido, não é aceitável, né, no processo, aqui o termo amplo, né, tanto processo judicial, né, que implica necessariamente, por exemplo, processos criminais, né, e tudo, as provas obtidas por meios ilícitos. Como são meios ilícitos? São aqueles meios que não são considerados tutelados pelo ordenamento jurídico, que não são aceitos pelo ordenamento jurídico. Né? Por exemplo, você invadir uma residência, cometendo crime de invasão à propriedade, né, para obter uma determinada prova, ou mesmo violando certos princípios da privacidade, por exemplo, também em casos, por exemplo, de disfarce que seja ilícito, que tente enganar a pessoa para que ela cometa aquele crime determinado e faça prova contra si mesmo, né? Ou seja, utilizar de meios que sejam ilícitos, por exemplo, torturar alguém para que essa pessoa fale como testemunha em um determinado julgamento, né? Essa é uma prova ilícita, obtida por meio ilícito, porque a tortura é um meio ilícito, né? E aquela pessoa está fazendo aquela prova, né, de testemunha de uma forma sendo coagida. Então é um meio ilícito para provar algo, né? Então tudo aquilo que for meio ilícito, ou seja, que não é cabível no direito, né, e não será admitido aí no processo como uma prova. Cabe ao juiz desentranhar, ou seja, retirar do processo assim que verificar que determinada prova não é algo vindo de um procedimento lícito, né? Então todas as provas têm que constituir aí fatos verificados e que esses fatos sejam elucidados aí por meios lícitos, né? Ou seja, provas consideradas legais e constitucionais, né? No direito brasileiro, antigamente, antes da década de 70, havia o chamado sistema de admissibilidade das provas ilícitas, né? O chamado aí, male captum bene retentum, ou seja, era admitido as provas ilícitas. Então não importava qual forma que você obtivesse uma determinada prova, se fosse uma prova determinada e fosse considerado como sendo prova, era admitida, né? Porém, na década de 70 foi substituído pela regra atual, que é a não aceitação, a não admissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos, né? Especialmente consagrado aqui na Constituição de 1988. Então, é inadmissível provas ilícitas e isso remonta basicamente aí a uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, né? do Suprema Corte norte-americana, no caso chamado caso Vekas versus United States em 1914, onde foi decidido, né, que provas que fossem obtidas aí por meios ilícitos iriam ferir o due process of law, né, o devido processo legal. E com isso o próprio Supremo Tribunal Federal também aceitou essa forma de decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos e incorporou isso também no Brasil e também a Constituição de 1988. Ou seja, esse princípio ele impede uma prova obtida de forma ilícita e que ela seja juntada no processo, né? O juiz, verificando que ela é ilícita, não irá compor como parte do processo. E caso isso ocorra, caso essa prova ilícita seja juntada no processo, ela deverá ser desentranhada sob pena de nulidade da sentença que utilizou como fundamento. Ou seja, o fundamento do juiz, ao decidir, não pode utilizar essa prova considerada ilícita, sob pena daquela sentença ser considerada nula, ou seja, não ter validade nenhuma. Em alguns casos, no processo penal, é admitido a prova ilícita, pro réu, ou seja, para
beneficiar o réu em alguns casos determinados, ou seja, que prova a inocência, por exemplo, em alguns casos é fundamento para proporcionar aí, dentro do princípio da proporcionalidade, né, proporcionar ao réu um benefício nesse caso. Isso é uma decisão já do Supremo Tribunal Federal, que admitir a prova ilícita pro réu é possível. Ao contrário, que prova ilícita pro societatis, ou seja, em favor da sociedade, não é admitido aí a prova ilícita, né? E é interessante dizer que existe também a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada, o chamado Fruits of Poisonous Tree Doctrine. Essa teoria dos frutos da árvore envenenada, ela diz que as provas que são derivadas, ou seja, as provas que têm origem direta ou indireta naquelas provas ilícitas, elas também ficam contaminadas pela licitude. Ou seja, se uma prova tiver como base outra prova que é ilícita, isso quer dizer que aquela prova que teve essa derivação também será considerada ilícita, né? Como se fosse uma própria árvore mesmo, né? Tendo o tronco sendo uma prova ilícita, os ramos também vão ser considerados prejudicados, né? E isso implica aí a chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a prova é envenenada, no caso a prova é ilícita, os seus frutos também serão ilícitos, né? Ou seja, as provas que tiverem como fundamento essa prova ilícita também serão considerados ilícitos. Então a prova derivada ela é considerada ilícita se ela tem base aí uma prova ilícita também. E isso tudo tem que ser avaliado aí, como eu já mencionei, dentro do âmbito do processo e dentro aí das provas concretas, né? O artigo 5º, então, inciso 56, ele traz uma garantia constitucional, né, a todos aqueles que foram considerados réus em processos, né, e estiverem em determinadas querelas, né, e sendo aí litigantes em processo, garantindo a essas pessoas que o Estado ele não vai se utilizar de meios ilegais para obter provas, para formar aí a base para condenar determinadas pessoas. Então esse é o artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis, não são permitidas no processo as provas que são obtidas por meios considerados ilegais, meios que são considerados ilícitos, né? Artigo 5º, inciso 56.